que vai acontecer com o Sol? O Sol ele vai começar a crescer, vai virar uma gigante vermelha, vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, talvez Marte, vai ser tudo engolido pelo Sol. É a que me dá medo genuíno. É a que me dá, tipo, me tira o sono de noite, assim, que eu fico, tipo, ok, se essa parte for verdade, essa solução for a correta, a gente tá muito ferrado. Quando olhamos para o céu à noite, é fácil pensar que o universo é algo belo. Um oceano de estrelas, galáxias brilhando silenciosamente na escuridão, nebulosas formando novos mundos em lugares distantes. Tudo parece quase poético. Mas essa é apenas a forma como o universo parece visto da Terra, porque, na realidade, o cosmos é um dos ambientes mais hostis que existem. Um lugar onde estrelas explodem com a força de bilhões de bombas atômicas, onde planetas inteiros podem ser destruídos ou simplesmente expulsos para vagar sozinhos pela escuridão eterna. O espaço é um lugar onde existem regiões tão vazias que a luz levaria milhões de anos apenas para atravessá-las. E mesmo assim, isso ainda não é a parte mais perturbadora. O verdadeiro horror do universo pode estar em algo muito mais simples: o silêncio. Apesar de bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e intocáveis mundos espalhados pelo cosmos, até agora, o universo continua completamente silencioso. Neste vídeo, nós vamos explorar alguns dos horrores mais aterrorizantes do cosmos. Desde os vazios gigantescos entre galáxias, até fenômenos capazes de distorcer o tempo, o espaço e tudo o que pensamos entender sobre o universo. E quanto mais fundo olhamos para esse abismo cósmico, mais percebemos uma coisa inquietante. O universo pode ser muito mais estranho e muito mais assustador do que jamais imaginamos. Existe uma frase famosa usada para descrever o espaço. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. E apesar de soar como algo saído de um filme de terror, isso não é apenas uma metáfora dramática. É literalmente a verdade. O espaço é um vácuo quase absoluto. Um ambiente tão vazio que praticamente não existem moléculas próximas o suficiente para transmitir som. Aqui na Terra, quando você fala, grita ou bate em alguma coisa, o som viaja através do ar. As vibrações se movem de partícula em partícula até chegarem aos nossos ouvidos. Mas no espaço não existe ar, não existe vento, não existe nada para transportar essas ondas. Isso significa que até mesmo os eventos mais violentos do universo acontecem em silêncio absoluto. Estrelas explodem, planetas colidem, galáxias inteiras se chocam uma contra as outras, e ainda assim, nenhum som ecoa pelo cosmos. Apenas o silêncio. Um silêncio tão profundo que pode durar bilhões de anos. A sensação da falta de barulho é algo que é impressionante. Uma das coisas que eu amei, que eu amava no filme, no Alien, era quando ele falava assim, ó, você vai gritar o quanto você quiser, ninguém vai te ouvir. Mas talvez o mais perturbador não seja apenas a ausência de som, e sim o que esse silêncio representa, porque ele revela algo fundamental sobre o universo. O espaço não foi feito para nós. Cada segundo fora da proteção da Terra expõe um corpo humano a um ambiente completamente hostil. Hoje em dia eu sou quase surdo completo. Eu uso aparelho nos dois ouvidos. Caraca, cara. O que aconteceu? Um dos efeitos do espaço é você ter alterações no sistema cardiovascular, alteração do sistema ósseo, né, muscular. As vértebras dão uma... atrofias, você tem perda de densidade óssea, você ter um alagamento, vamos dizer assim, entre as vértebras. Depois, se você não tomar cuidado quando você voltar, você pode ter alguma hérnia, alguma coisa estranha criada ali. Você tem problema na no vista, sistema, né? Muitos voltam e começam a usar óculos, né? Tem problema de pressão no olho, pode ter alguma alteração ou algum dano no nervo óptico, a conexão no nervo óptico ali atrás do olho. É problema de glaucoma, basicamente, né? Criado lá no espaço. Você tem problema no sistema hormonal, que é muito delicado, o equilíbrio, e problemas no sistema, e outros, mas um deles é problema no sistema imunológico. Sem pressão atmosférica,
os fluidos do corpo começam a ferver. Sem proteção contra a radiação cósmica, partículas de alta energia atravessam tecidos vivos com facilidade. E sem oxigênio, a consciência desaparece em menos de 1 minuto. Em outras palavras, o espaço não é apenas silencioso, ele é absolutamente letal. E ainda assim, esse vazio mortal se estende por distâncias tão absurdas que a mente humana mal consegue compreender. Bilhões de quilômetros, anos-luz inteiros de escuridão. E esse é apenas o começo. Porque quando começamos a explorar o que realmente existe nesse vazio, o universo se torna ainda mais perturbador. Algumas pessoas sentem algo estranho quando olham para o céu à noite. Não é exatamente medo, mas também não é apenas admiração. É uma sensação difícil de explicar, como se, por um momento, a mente percebesse o tamanho real do universo e simplesmente não soubesse como reagir a isso. Você olha para o céu estrelado e de repente percebe que aquelas pequenas luzes não são pontos no céu, são estrelas. Algumas delas muito maiores que o nosso próprio Sol, algumas tão distantes que a luz que vemos hoje começou a viajar antes mesmo da humanidade existir. E então surge uma pergunta inevitável: se o universo é tão grande, o que exatamente existe lá fora? Para algumas pessoas, esse pensamento não desperta apenas curiosidade, desperta ansiedade, uma sensação de estar diante de algo vasto demais, antigo demais e completamente indiferente à nossa existência. Esse sentimento tem um nome: astrofobia. Astrofobia é o medo do espaço ou da imensidão do universo. Mas esse medo não está necessariamente ligado a monstros alienígenas ou invasões extraterrestres. Na maioria das vezes, ele surge por um motivo muito mais profundo: a percepção da escala. O universo é tão absurdamente grande que o cérebro humano simplesmente não foi feito para compreender isso. Nossa mente evoluiu para lidar com florestas, rios, montanhas, coisas que podemos ver, tocar e entender. Mas o cosmos opera em uma escala completamente diferente. Distâncias medidas em anos-luz, galáxias contendo bilhões de estrelas, estruturas cósmicas tão gigantescas que levam centenas de milhões de anos para serem atravessadas. Quando alguma pessoa se depara com essa realidade, o resultado é uma sensação de vertigem existencial, como se estivéssemos olhando para um abismo infinito. E talvez a parte mais estranha de todas é que, apesar de toda essa imensidão, o universo parece completamente silencioso. Nenhum sinal claro de outras civilizações, nenhuma resposta. Apenas bilhões de estrelas espalhadas no vazio. Para algumas pessoas, isso desperta uma pergunta perturbadora: e se o universo não for apenas grande, mas também profundamente solitário? Mas a ideia basicamente é que a gente nunca recebeu sinais ou mensagens de outras civilizações inteligentes, ou elas nunca deram a cara pela galáxia, porque justamente todas têm medo das intenções de uma das outras. Então, toda a vida pela galáxia é um constante jogo de vou me esconder porque eu não tenho certeza de quais são as suas intenções. Exato. E quem se revelar primeiro corre o risco de ser alvo de uma civilização berserker. Então... então elas se misturam, as duas soluções. Elas se misturam nesse ponto. Uma acaba virando a parte, digamos, as civilizações malignas da hipótese da Floresta Negra são geralmente as do berserker. Mas por mais desconfortável que essa sensação possa ser, a verdade é que o espaço guarda coisas ainda mais perturbadoras do que o simples vazio. Existem lugares no universo onde as leis da física começam a se comportar de maneiras extremamente estranhas. Regiões onde a gravidade se torna tão intensa que o próprio tecido do espaço e do tempo começa a se deformar. Lugares onde, uma vez atravessado um certo limite, não existe mais volta. Esses lugares são conhecidos como buracos negros. E eles estão entre os objetos mais assustadores que já descobrimos no universo. Se a astrofobia nasce do medo da imensidão, então os buracos negros são o momento exato em que esse medo deixa de ser abstrato e ganha forma. Eles não são apenas objetos no espaço, são regiões onde a realidade começa a se distorcer, onde aquilo que entendemos como lei do universo deixa de existir.
Um buraco negro surge quando uma estrela extremamente massiva chega ao fim de sua vida. Sem combustível para sustentar sua própria gravidade, ela colapsa sobre si mesma, até que toda a sua massa é comprimida em um único ponto. Um ponto onde a densidade se torna praticamente infinita. Ao redor desse ponto, existe uma fronteira invisível chamada horizonte de eventos. Uma linha que, uma vez atravessada, não existe mais volta. Nada escapa, nem mesmo a luz, a coisa mais rápida do universo, consegue fugir. E quando o Schwarzschild chegou numa estrela ali com umas 8, 10 vezes a massa do Sol, ele viu que acontecia um negócio diferente, cara. Que ela não morria igual o Sol. Ela explodia, ia ter uma explosão nela aí, porque ela ia consumir todos os elementos, até o ferro, que é o último. E isso ela ia implodir e depois explodir, que é o que a gente chama de supernova. E isso também não era o final da vida da estrela. Porque isso ainda sobra um caroço. E esse caroço ainda, ele foi lá e foi fazendo as contas. E tudo isso por quê? Porque o Einstein tinha desenvolvido todo a gente chama de um arcabouço ali, pro cara poder se basear e fazer tudo isso. Quando ele chega nesse caroço, ele vai fazendo a conta. Pô, e se esse caroço tiver uma vez a massa do Sol, 2 vezes a massa do Sol? Tá, e começa de novo. E aí ele descobriu que quando tem mais que 3 vezes a massa do Sol, esse caroço, ele se colapsa pra dentro dele, ou seja, toda a massa dele vai ficar num espaço muito pequenininho. E aí eles chamaram isso na época de estrela negra. O Schwarzschild quanto o Einstein, eles não acreditavam nesse objeto. Só, cara, isso aqui não pode existir, cara. Isso aqui não pode existir. Eles pensavam que era impossível. Eles morreram, assim, sem acreditar na existência desses objetos. Era bizarro demais pra acreditar. Só que o buraco negro demorou décadas pra gente poder observar um. Foi quanto tempo depois? 1950, né? 50, né? Foi 50 com a radioastronomia, né? O Einstein morre que ano? Morre antes, então. Morre antes. Ele morre antes de saberem que o que ele tinha previsto realmente existia. Se você caísse em direção a um buraco negro, você sentiria a gravidade de um jeito que o corpo humano nunca foi feito para suportar. Como a gravidade puxa muito mais forte o que está perto do que o que está longe, os seus pés seriam puxados com uma força brutalmente maior que a sua cabeça. A ciência deu um nome quase engraçado para isso: espaguetificação. O nome já é autoexplicativo. O seu corpo seria esticado. No começo, seus ossos iriam se esticar. Depois, seus músculos seriam rasgados como papel. Você se tornaria um fio longo e fino de matéria, uma corrente de átomos sendo puxada para o centro do nada. Se um observador te visse de longe você cair, ele veria você desacelerar. Para ele, você ficaria congelado na borda do buraco negro para sempre, como uma estátua flutuando no vazio. Mas para você, o tempo continuaria correndo. Você veria estrelas nascendo e morrendo lá fora. Você veria o fim do universo passar diante dos seus olhos em questão de segundos, enquanto mergulha no vazio. E se nada do que existe realmente precisasse existir? Pense por um segundo. A gente passa a vida inteira achando que é o centro do mundo. Você sofre por um término, comemora uma conquista, guarda segredos que acha que valem ouro. Mas aí você olha para o espaço e ele te diz a verdade na cara. Lá fora não existe certo ou errado. Não existe bonito ou feio. O espaço não tá nem aí para sua faculdade, para o seu emprego ou para as fotos que você tirou na sua viagem. O universo não está tentando te destruir. Ele não está te observando. Ele não está te julgando. Na verdade, ele nem sabe que você existe. Se a Terra sumisse agora, nesse exato segundo, para o universo seria como se nada tivesse acontecido. As outras estrelas iam continuar brilhando, os planetas iam continuar girando, e o silêncio ia ser exatamente o mesmo. Como se a nossa existência fosse apenas um detalhe que não faz nenhuma falta. Talvez o espaço não seja assustador por causa da sua imensidão, mas porque ele revela algo muito mais profundo, que tudo aquilo que a gente considera importante só é importante porque a gente existe para perceber isso. E sem essa percepção, não existe importância, não existe perda, não existe nada. Talvez o medo do universo não seja o medo do desconhecido, mas o medo de perceber que, diante de tudo isso, a nossa existência nunca foi necessária.